bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Semana aí, né? Fim de semana já batendo a porta e o Chelsea novamente em campo. Dessa vez, Copa da Inglaterra, a FA Cup, torneio de futebol mais antigo do mundo, e o adversário é um velho conhecido de FA Cup, de Copa da Inglaterra, será o Hull City. A última vez que Hull e Chelsea se enfrentaram também foi fora dos domínios Blues, foi lá na cidade de Kingston Hull. E nesta sexta-feira, dia típico, né, o Chelsea vai jogar na sexta-feira, vai abrir a rodada de FA Cup, vai até a cidade de Kingston upon Hull, enfrentar o Hull City no MKM Stadium. Salve aí já para o Michael Blue. Vamos resenhar, vamos contar um pouco de história da Copa da Inglaterra, de Chelsea, de Hull City. E neste início de resenha, eu quero pedir o apoio já dos Blues aí nas redes sociais, espalhar a resenha. Chelsea Fan BH no Instagram, Twitter, Facebook, Threads. Chelsea Fan BH no YouTube, né, com Chelsea Fan BH 1905, já passamos de 500 vídeos lá. Muita coisa, tem pré-jogo, pós-jogo, várias das playlists já estão no YouTube, Chelsea Fan BH 1905. Tem o Threads, tem o Blue Sky e também Spotify e Amazon Music. A galera tá chegando aqui, vamos falar, porque Copa da Inglaterra é a FA Cup, o torneio de futebol mais antigo do mundo. E aproveitando que essa galera já tá chegando aqui, ó, salve aí o Alessandro ZL, já dando uma boa noite, salve, salve ZL, o Ezequiel Alves lá do Ceará, o Fausto lá do interior da Bahia, o Wanderson e o Michael Blue. Rapaziada, o Chelsea jogou nesse meio de semana, meio jogo bom pra caramba, a melhor exibição sobre a gestão Liam Rossini. E aí, de repente, na etapa final, o Chelsea ficou irreconhecível, errou demais, a atrapalhada do goleiro, atrapalhada da defesa. O Josh Achampong, que é um cara que eu tenho em boa conta, sempre pedi ele oportunidade de ser titular, fez sua pior partida no Chelsea. O Marco Cucurella machucou. Em compensação, o João Pedro tá comendo a bola, tá colocando o time nas costas, domina, põe bola no chão, é um cara que está sendo decisivo. O Cole Palmer, aos poucos, vai se recuperando, ganhando tempo. E o Liam Rossini, ao final da partida, ele soltou o verbo e cobrou os jogadores, né? Tá na hora de dar bronca nessa turma toda e se impor, né? Salve pro Cris, meu xará, lá do interior de São Paulo. Eu não vejo muitas mudanças do Enzo Maresca. Plucou, né? De 2022 para cá, o Chelsea é um time que está dando mais decepções ao seu torcedor na maneira de atuar do que entregando positividade. O Chelsea está vivendo ali, flertando sempre entre a sexta e a quarta colocação da Premier League. O Rossini estreou numa Copa da Inglaterra, na FA Cup contra o Charlton, venceu por 5-1, ele acumula bons resultados, mas aí eu quero saber da galera aqui. Que vocês, em 7 jogos, não, em 10, são 10 jogos, o Rossini já vai para o 11º jogo dele no comando do Chelsea. Tem em boa conta, estão avaliando a positividade, estão gostando da maneira em que o Chelsea está atuando, porque o Chelsea está vencendo, mas eu não estou gostando dos resultados, não. Salve para o Fred Bruschi, que acabou de chegar aqui. O ZL falou aqui, né? Criticando o nosso goleirão. Você falhou demais, né, ZL? Salve, meu xará Cris. Treinador tem que tirar ou vai cair também. O Rossini não vai deixar, não. Ele vai colocar essa turma aí para jogar de ele tem que mudar o jeito de jogar dele, né? O Chelsea, que estava dando uma segurança defensiva, chega em certos momentos do jogo, tá deixando cair demais.
esse empate contra o Hull, aliás, os dois jogos, contra o Hull não, contra Leeds, esses dois jogos contra Leeds United nessa temporada foram todo o jogo no Elland Road, daquela derrota por 3-1 decepcionante, e esse segundo tempo foi assim, frustrante. E o Chelsea se mantém ali, né? Acabou que o Manchester United do nosso bravo Ezequiel empatou com o West Ham, estava perdendo, e esse resultado ajudou um pouco o Chelsea. Daqui a pouco a gente vai falar aqui de classificação, de Premier League, até da Championship, né? Aliás, na Championship, nosso ídolo Frank Lampard perdeu a liderança, né? Agora o líder da Championship é o Middlesbrough, o Coventry do Frank Lampard agora é vice-líder. Aí daqui a pouco passa a classificação, a gente dá um geral aqui, porque o papo é Copa da Inglaterra. Então, o Fausto falou, é verdade sobre o Pedro Neto sair? Isso foi uma notícia que surgiu durante a semana aí, que alguém lançou que a direção dos Blues, né, teriam o Pedro Neto como um jogador negociável sem pintar proposta. Mas o Pedro Neto tem jogado, o Pedro Neto tem agregado, tem entregado, né? Eu acho que o Pedro Neto, junto do Estevão e do João Pedro, teria que formar o trio de ataque do Chelsea, com o Palmer vindo de trás, junto com o Caicedo, com o Enzo, sabe? Tinha que ser isso aí, ou um Palmer formando até um quarteto em inglês, e o Rossini joga assim. Pedro Neto seria um dos titulares aí. Chega do Garnacho, né? Chega dele, que ele já não entrega, não agrega nada. Mas foi só uma notícia que surgiu, mas eu não acredito. O Pedro Neto deixa o Chelsea não, meu caro professor Borges. Salve pro Paulo, salve, salve. Acho o Pedro Neto muito bom, é assim. Corredor, só não sabe cruzar a bola, fominha. Tá falando do Pedro Neto? Não, Pedro Neto é bola, cara. Pedro Neto é um desses experientes aí, ele agrega demais. Pedro Neto é um cara que pode decidir jogo, né? Pois é, mas a resenha é o seguinte, FA Cup 2025-2026, é a quarta fase, Hull City versus Chelsea. Se lembram de algum bom jogo entre o Chelsea e o Hull City? Só uma curiosidade, tá? Só na FA Cup, na Copa da Inglaterra, são 11 jogos. O 12º vai ser registrado nessa sexta-feira, lá na cidade de Kingston upon Hull, que é a cidade do Hull City, e nós vamos falar disso aqui. Então, é Copa da Liga Inglesa 2025-2026, quarta fase, jogo que vai passar na ESPN, vai passar no aplicativo do Disney Plus, né? Então, peço o apoio da galera toda aí. O Hull City, né? Vamos falar um pouco, apresentar um pouco sobre o Hull City, que durante meados ali dos anos 2000 foi uma equipe que fez barulho na Premier League, acabou caindo, né? O Giovani, ex-Barcelona, ex-Cruzeiro, jogou lá, é um dos ídolos do Hull, e naquele bom time do Hull, fez uma boa temporada ali, no meio ali entre 2007, 2008, por aí. Então, Hull City, Chelsea, quarta fase, MKM Stadium. A última vez que o Chelsea esteve lá, venceu com gols do Tomori, gols do Batshuayi, lembra do belga? E o Chelsea vai retornar. Então, e um detalhe para esse jogo, tá? Lotado, todos os ingressos já estão vendidos para esse duelo dos Blues com os Tigers. Salve pro Rafael! Seja muito bem-vindo à nossa resenha. Espalhem a resenha aí e tragam mais Blues, né? O jogo é nesta sexta-feira, 13, olha aí, sexta-feira 13, que o Chelsea não faça o dia do seu torcedor ser um terror, né? Jogo às 16h45, horário de Brasília, 19h45 no Reino Unido. Vamos começar essa resenha detalhando, falando um pouquinho sobre o Hull City, né? Umas curiosidades sobre o Hull City. Hull City Association Football Club.
Então, uma associação Hull City AFC de Kingston upon Hull. Então, o time chama Hull City, é uma cidade também que, entre outras coisas, tem o rugby. Então, Hull Association Football Club de Kingston upon Hull, né? Da região, olha, de East Riding of Yorkshire, é norte da Inglaterra. Então, o Chelsea vai viajar um pouco, por cerca de 4 horas. Então, uma cidade de 260 mil habitantes, torcedores que acompanham futebol inglês, já assistiu muitos jogos do Hull City, inclusive contra o Chelsea, já viu o Chelsea vencer no MKM Stadium, que anteriormente se chamava KC Home. Então, o clube que popularmente conhecido como Hull City está jogando na segunda divisão, está bem, é o 4º colocado na Championship. Seu estádio é o MKM Stadium, comporta quase 26 mil pessoas, 25.586 pessoas. O Hull City é um clube mais velho do que o Chelsea, fundado meses antes. O Hull City é de 1904, já tem seus 121 anos. A alcunha, né, são os The Tigers, os Tigres, é um clube que tem o tigre em seu escudo. E é um time que tem como rivais da região o Brisbane Town, que na Copa da Liga Inglesa dessa temporada eliminou nada mais nada menos do que o Manchester United, e também a rival do Scunthorpe United. A cidade de Kingston upon Hull está a 216 milhas da cidade de Londres, da capital, uma viagem de 4 horas de carro, aproximadamente 293 quilômetros, 292 quilômetros e 900 metros. Então, coisa de 293 quilômetros, é um bom chão, se tratando da Inglaterra, né? A cidade, olha a curiosidade, tá? A cidade existe desde o século XII e os primeiros registros, né, como um município, datam de 1299, quando na Inglaterra a monarquia era o reinado do rei Eduardo, né? Vulgo Eduardo I. Então era o rei Eduardo que assinou os documentos em que permitiu, né, registrou a cidade de Kingston upon Hull como um município. Além de futebol, da equipe do Hull City, a cidade tem tradição nas disputas de rugby, no rugby profissional do Reino Unido, com o time do Hull City FC, com o Hull FC. É um time que está na divisão profissional do rugby, né? E divide o estádio MKM com o Hull FC. Então, o Hull City AFC, a Hull City Association Football é o futebol, e o Hull FC é o time de rugby. E tanto que em jogos do Hull City, às vezes costumam ver as marcas do campo, né? Hull Football Club e Hull City FC são as equipes que espalham a cidade, divulgam o nome da cidade de Kingston upon Hull, cidade em que o Chelsea vai visitar nesse fim de semana pela FA Cup, a Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo. O Fausto Borges, o professor, falou aqui, ó: penso que Palmer voltando 100% conseguiremos jogar bem no mata-mata da Premier League e disputar G4. O Chelsea está em quinto, né? E pela coletiva do Liam Rossênio, o professor, é improvável que o Cole Palmer jogue nessa sexta-feira, tá? Bem improvável. Um cara que vai a campo, aí o Rossênio disse na coletiva, não sabe se vai ser... se vai iniciar ou, pelo menos, se ele não iniciar o jogo, eu acho que ele vai começar como titular. Pelo menos vai entrar alguns minutos, vai estar em campo no MKM Stadium na cidade de Kingston upon Hull, vai enfrentar o Hull City. É o Mamadou Sarr, né, que chegou de Estrasburgo e o Rossênio conhece bem. Já daqui a pouco nós vamos falar deles, né? Então, vai ser um jogo, eu não estou esperando um jogo bem durinho, viu? Eu acredito que o Chelsea vai passar, mas nada
com a facilidade de placares anteriores da Copa da Inglaterra, não. Vai ser no modo Rossini de novo, vai ser um time bem mudado. Tô achando que, se eu botar um palpite assim, é um Chelsea com um 2-0, um 2-1. Salve para o Josh High, para o Joe, e o Fausto Boas mandou aqui, mata-mata de Champions League. Daqui a pouco vai começar o mata-mata de Champions League, né? Chelsea e Hull, antes de se enfrentarem, né? Os jogos anteriores, olha só, o Chelsea, né, vem de um empate por 2-2 com o Leeds United em Stamford Bridge, na 26ª rodada da Premier League, e após um excelente primeiro tempo, até comecei falando aqui, né, os Blues estavam irreconhecíveis, ficaram irreconhecíveis na etapa final e cederam o empate. Até hoje estou tentando entender, alguém aí já conseguiu entender o motivo de jogar tão mal naquele segundo tempo em Stamford Bridge na terça-feira? Que coisa absurda. O Chelsea é o 5º colocado da Premier League com 44 pontos. Nos últimos 5 jogos, olha aí, ó, 4 vitórias e 1 empate. Aí 4 vitórias e 1 empate. Em quantos desses 5 jogos o Chelsea jogou bem? Meio jogo contra o Leeds United e não conseguiu vencer. Já os Tigers do Hull City foi derrotado pelo Bristol City na última vez que esteve em campo, perdeu por 3-2 em casa, olha aí, no MKM Stadium. O jogo aconteceu no dia 7 de fevereiro, na 31ª rodada da Championship, a 2ª divisão da Inglaterra. O Hull ocupa a 4ª posição na Championship, né, 2ª divisão, tem 54 pontos, e nos últimos 5 jogos, as últimas 5 vezes que esteve em campo, olha só, uma derrota, um empate, 3 vitórias, né? Então, se o Chelsea em 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate, o Hull venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. O Chelsea, na Premier League, está ali aos trancos e barrancos, se mantendo na parte de cima, vencendo jogos, mas não está convencendo. Não está convencendo mesmo. Vamos ver aqui a classificação da Premier League para a gente entender como é que está aqui os Blues, né? Enquanto isso aqui, a classificação da Premier League, o Joe mandou aqui, o Arsenal empatou ainda, o time do Arsenal tá bem encaixado, cara. E o Arsenal não dá para ser parâmetro para nós, né? Porque ganharam ganharam 2 e empataram 1. Sendo que naquele empate em Stamford Bridge o Chelsea jogou bem demais, né? Salve pro Ryan da Cruz. Ó, a classificação da Premier League, que falando, né, que o Chelsea tá bem na 4ª colocação, vindo dos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, ó. Arsenal líder 57 e o Manchester City 4 pontos atrás com 53. Aston Villa em terceiro com 50, o Manchester United passou o Chelsea ao 4º com 45 e o Chelsea 5º colocado com 44 pontos. 6º Liverpool, 7º Brentford, 8º é o Everton. Olha o Everton, que estava praticamente rebaixado na temporada passada, nessa subiu bem. Aliás, nessa semana, 2 treinadores demitidos, né? Nessa manhã aí o Thomas Frank foi demitido do Tottenham e o Nottingham Forest, se não me engano, acho que é isso mesmo, Nottingham Forest, deixa eu olhar aqui. O Sean Dyche, ele foi demitido. Quer ver? Sean Dyche foi demitido do... cadê? Nottingham Forest. O Sean Dyche foi demitido do Nottingham Forest. É isso? Só confirmar aqui se o Sean Dyche. Não, não era o Sean Dyche. Estou na dúvida agora. Só sei que o Sean Dyche foi demitido. E eu esqueci. Se alguém puder me ajudar aí. Sean Dyche. Era um treinador que quando era do Burnley, era um cara que segurava a onda aqui, né? Era aquele sistema bem defensivo. Sean Dyche, é isso mesmo.
Isso mesmo, o Shandais foi demitido do Nottingham Forest também. Então, o Thomas Frank e o Shandais. Eu fiquei na dúvida se era o Nottingham Forest que ele estava treinando mesmo. Então, aí caiu mais 2 treinadores na Premier League nesta semana. Então, o Everton em 8º, Bournemouth 9º, Newcastle 10º, Sunderland 11º. O Sunderland já deu aquela caída, né? Brilhou no início da temporada. Agora já está tomando ali as posições do meio da tabela. O Fulham é 12º, o Crystal Palace, atual campeão da Copa da Inglaterra, mas já eliminado também, é 13º, Brighton 14º e o Leeds United, que empatou com o Chelsea no meio da semana, no início da semana, né, na terça-feira, é o 15º. O Tottenham, olha aí, que decepção o Tottenham. 29 pontos na 16ª posição, demitiu o Thomas Frank, que fazia boas temporadas quando era treinador do Brentford. Então, o Thomas Frank está na disposição aí para treinar times. O Nottingham Forest, 17º. Então, 17º e 16º, Tottenham e Nottingham demitiram seus treinadores, o Thomas Frank e o Shandais. West Ham, 18º com 24 pontos. O Burnley é o 19º com 18. E o Wolverhampton, rebaixado, né? Último colocado, 20º colocado, com apenas 9 pontos. Já o Hull City, 4º colocado da Championship que acabou trocando de liderança, né? O líder da Championship agora é o Middlesbrough, com 61 pontos. O Coventry City do Frank Lampard também já está com 31 jogos, mas agora está 2 pontos atrás do Borough com 59, e o Coventry que liderou a segunda divisão inglesa durante muito tempo. Ipswich Town é 3º, o Hull City é o 4º, 54 pontos. Então é Middlesbrough 61, Coventry City do Frank Lampard com 59, Ipswich Town 54, Hull City 54. O Millwall de Londres, rival de todo mundo, principalmente do West Ham, é o 5º com 53, e aí veio o Wrexham. Já assistiram a série Welcome to Wrexham? O Wrexham tem 47 pontos, mesma pontuação do Preston North End, na 6ª colocação. Lembrando que na Championship, o Middlesbrough e o Coventry, encerrando em primeiro e segundo lugar, avançam para a Premier League, e do Ipswich, Hull City, Millwall e o Wrexham estariam neste momento com os playoffs, sendo que o Hull City enfrentaria o Hull City enfrentaria o Millwall e o Ipswich Town enfrentaria o Wrexham. O 8º colocado é o Bristol City, que venceu o Hull no final de semana, na última rodada. Southampton é 9º, Birmingham 10º, Derby County, ex-time do Liam Hossein, o treinador dos Blues, é o 11º, Watford é o 12º, Queen's Park Rangers 13º, Stoke City, que já venceu o Chelsea em final de Copa da Inglaterra em 1972, é o 14º, o Swansea City, que já foi campeão de Copa da Liga, é o 15º, Norwich City 16º, Sheffield United, que já venceu o Chelsea em final de Copa da Inglaterra, é o 17º, o Charlton, que foi eliminado pelos Blues da atual Copa da Inglaterra, é o 18º, West Brom 19º, 20º é o Portsmouth, 21º é o Leicester City, Blackburn 22º, 23º Oxford United e o 24º é o Sheffield Wednesday. O Sheffield Wednesday está com pontuação negativa de 7. Tem 7 pontos negativos, fadado ao rebaixamento para a 3ª divisão. O Chelsea e o Hull vão estar em campo pela Copa da Inglaterra e vamos falar desse torneio, desse campeonato tão famoso que todo mundo gosta, né? Que é a FA Cup. A FA Cup, Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do mundo, teve sua primeira edição na temporada 1971-1972. O primeiro campeão foi o Royal Engineers, venceu o Wanderers FC na final. E uma curiosidade, das equipes integrantes da Premier League 2025-2026, apenas o Crystal Palace
disputou a Copa da Inglaterra em sua primeira edição lá em 1871, 1872. O Palace foi longe naquela edição, foi eliminado pelo campeão daquela edição, foi eliminado pelo Royal Engineers na semifinal. O Chelsea disputou a sua primeira FA Cup na temporada 1906-1907 e não se deu muito bem, não. Entrou em campo apenas em uma partida. Salve para Cissa, que chegou aí. Seja muito bem-vinda, Cissa. Olha só, o Hull, fundado meses antes do Chelsea, em junho de 1904, disputou sua primeira FA Cup, a primeira edição, né, de Copa da Inglaterra, na temporada 1905-1906. Foi apenas um jogo. Foi eliminado em casa, jogando em casa, pela equipe do Reading. E derrota por 1-0 no dia 13 de janeiro de 1906. Naquela temporada, os Tigers foram quinto colocado na segunda divisão do futebol inglês. E olha só, era a antiga, né, League Division 2. Primeiro, olha só como é que os times ali daquela segunda divisão, vou destacar alguns aqui. Do primeiro ao quinto colocado, os times que ficaram acima do Hull City, e também os times que em 1906 estavam na segunda divisão e hoje estão disputando a edição 2025-2026 da Premier League. Olha só, a League Division 2 da temporada 1905-1906. Campeão, Bristol City, com 66 pontos. Segundo colocado, Manchester United, com 62. Terceiro colocado, o Chelsea, com 53, não conseguiu a promoção, logo em sua primeira temporada profissional. Quarto colocado, o West Brom Albion. E quinto colocado, Hull City, com 44 pontos. 66 pontos para o Bristol, 62 pontos para o Manchester United, 53 pontos Chelsea, 52 West Brom Albion. E quinto colocado, Hull City. Na nona colocação estava o Burnley, com 38 pontos. Lembrando que desses citados aqui, Manchester United, Chelsea e Burnley estão na Premier League da edição 2025-2026. O Chelsea só foi disputar a sua primeira edição de FA Cup na temporada 1906-1907. E olha só, foi eliminado jogando em casa pela equipe do Lincoln City. Chelsea e Lincoln City já se enfrentaram na atual temporada. Foi no primeiro jogo válido pela outra Copa Nacional da Inglaterra, a Copa da Liga, e o Chelsea precisou jogar muito, foi um parto para eliminar o Lincoln City naquela edição. Então, olha só, Chelsea, sua primeira disputa de FA Cup, foi eliminada em casa pelo Lincoln City, derrota por 1-0 no dia 16 de janeiro de 1907. Os Blues disputaram sua primeira final, lembra que eu falei do Sheffield United agora há pouco? Disputaram sua primeira final desse torneio de futebol mais antigo do mundo, torneio super democrático, na temporada 1914-1915. E foi derrotado em Wembley por 3-0. Derrota para o Sheffield United no dia 24 de abril de 1915. Então, é muita história de Chelsea e Hull City quando debutaram em disputas pela Copa da Inglaterra. Lembrando que as equipes, ao longo da temporada, antes criaram aí um bom histórico. Já são 11 partidas entre o Chelsea e o Hull City válidos pela Copa da Inglaterra. O Chelsea, olha que coisa boa, uma curiosidade. Chelsea, treinado nessa final contra o Sheffield, nessa derrota, nesse vice-campeonato da Copa da Inglaterra, o Chelsea era treinado por David Calder, treinador escocês. Ele foi o segundo treinador da história do Chelsea. O Calder ficou no cargo de gerente, treinador, de manager do Orgulho de Londres por 22 temporadas. Sabia desse dado, torcedor Blue?
22 temporadas. David Calder, de escocês, que treinou os Blues de 1907 até 1933. Quem quiser saber um pouco sobre o David Calder, eu recomendo ir na seção de Treinadores Blues no YouTube, Chelsea Fan BH 1905, na playlist Treinadores Blues, tem um vídeo lá contando a história do David Calder. O segundo treinador da história dos Blues, o primeiro a levar o Chelsea a disputar um título de 22 temporadas no comando dos Blues entre os anos de 1907 e 1933. Arsênio Gomes, o angolano mais blue do mundo, hoje morando em Portugal. Tá bem, né? Mudança de vida. Visitou San Siro, hein? Que coisa boa, teve num jogo. Acompanhem aí, sigam aí o Arsênio Gomes Chelsea, um blue super fanático. Então, estamos na resenha, é Chelsea Hull City, é Copa da Inglaterra, jogo que vai acontecer nessa sexta-feira, 13 de fevereiro, e que o torcedor do Chelsea não leve sustos nesse dia, né? Logo aí que vai ser iniciada a festa de carnaval aqui pelo Brasil, né? Olha só que coisa interessante sobre a Copa da Inglaterra, já que estamos falando aqui. Mais de 700 times disputam a Copa da Inglaterra todos os anos, todas as temporadas, né? Em 2025-26 foram registrados 747 times de diversos níveis. Amadores, times de bairro, semiprofissionais, profissionais. Então, olha só, a Copa da Inglaterra tem início geralmente no mês de julho, quando começa lá aquelas rodadas iniciais, as fases amadoras e semiprofissionais, e então, por volta dos meses de outubro, quando entram as equipes da terceira divisão, da quarta divisão, e aí os times da primeira divisão só começam a disputa da Premier League, aquelas que têm disputa de competições europeias, às vezes, sempre nos meses de janeiro. Então, equipes do país de Gales também disputam a Copa da Inglaterra, essa Copa principal, Copa inglesa, né, na hierarquia do futebol. E lembrando, o vice em 2025, o Manchester City, ainda está na disputa, já que o Crystal Palace já deu adeus à Copa da Inglaterra, né? Olha só que um dado. A grande final, e esperamos que o Chelsea esteja lá, com esse futebol que está apresentando, que não está passando confiança, né? Chelsea consegue resultado, mas já aos trancos e barrancos conseguiu resultado. Quem sabe desembarca em Wembley para a grande final no dia 16 de maio de 2025. O Chelsea não vence a Copa da Inglaterra desde o ano de 2018, quando o Antônio Conte era o treinador. O Arsênio, que esteve em San Siro, disse que vai visitar Stamford Bridge também. Olha, cara, que coisa boa. Vai realizar um sonho de visitar Stamford Bridge. Nos mande notícias da ponte, tire uma foto bem ao lado da estátua de Peter Osgood, o segundo maior artilheiro, o segundo maior atacante, né? Não artilheiro, o segundo maior atacante da história do Chelsea. Que o primeiro é Didier Yves Drogba Teble, africano, como Arsênio Gomes. O Arsênio está perguntando aqui quando é que iremos fazer uma resenha. Quando você quiser. Você está disponível neste momento? Já é madrugada em Portugal? Chega mais, vem para a resenha, vamos conversar. O Arsênio diz que o problema do Chelsea é a gestão. Concordamos, Arsênio? Concordamos. Blue Coal, Bole e Companhia, Egbali, Lawrence Stewart, Paul Stanley, tem uma visão diferente, tem uma visão apenas econômica do Chelsea, estão deixando a parte técnica para trás e treinadores estão se demitindo dos Blues, né? O Arsênio diz, nós faremos uma resenha dentro do Stamford Bridge. Opa, quando estiver lá,
é só avisar que a gente liga a câmera e resenha. Leonardo Nunes, salve Leonardo. O Arsênio falou, nesse momento aqui já são 23 horas. Você está morando em Lisboa, não é isso, Arsênio? Lisboa, pois é. Mas, se quiser aí, ó, bote o manto blue e vamos conversar sobre a Copa da Inglaterra. É a quarta fase da Copa da Inglaterra e vamos registrar aqui os confrontos, né? Dessa quarta fase da FA Cup. Copa da Inglaterra. Olha só, quarta rodada da Inglaterra. O Arsênio falou que eles agora venderam o Chelsea feminino. Essa gestão de americanos, ele disse uma coisa aqui, mas eu vou falar que não está prestando, né? É isso mesmo, Arsênio, concordo com você. Os jogos da quarta fase da Copa da Inglaterra são os seguintes, ó. Abrindo a rodada, né? 2 jogos nessa sexta-feira, mas abrindo a rodada aqui. Em Kingston upon Hull, no MKM Stadium, Hull City e Chelsea 16:45, com a transmissão da ESPN, do aplicativo Disney Plus, né? No Racecourse Ground, o Wrexham contra o Ipswich Town. O Wrexham está aí no momento em posição de playoff da Championship. O Wrexham que veio da 5ª divisão para a 4ª, da 4ª para a 3ª, da 3ª para a 2ª, e eu achei que eles iam ficar um tempo ainda nessa 2ª divisão e já estão brigando aí, né, por um acesso à 1ª divisão e ainda faltam 15 rodadas para acabar o campeonato. Tem muito jogo e dá para o Wrexham sonhar com Premier League. Então, Hull City, Chelsea, Wrexham, Ipswich Town, Burton Albion e West Ham, Norwich e West Brom, Southampton e Leicester, Burnley e Mansfield Town, Port Vale e Bristol City, o Manchester City no estádio Etihad vai receber o Salford City, Salford que é uma equipe da região de Manchester, o Aston Villa vai receber o Newcastle no Villa Park, o Liverpool em Anfield vai jogar contra o Brighton, Birmingham no St Andrews vai jogar contra o Leeds United, o Brisbane Town vai receber o Wolves, Brisbane Town um rival do Hull City, o Stoke City vai enfrentar o Fulham, Oxford United vai receber o Sunderland, Arsenal e o Wigan, e o Macclesfield Town contra o Burnley. Lembrando que a 4ª rodada da Copa da Inglaterra será disputada entre os dias 13 de fevereiro, sexta-feira, 14, sábado e domingo 15. Então, entre os dias 13 e 15 e 16, o Macclesfield e o Brentford vão encerrar a 4ª rodada, que é o dia em que haverá o sorteio, né? E esperamos que o Chelsea esteja classificado para a fase de oitavas de final. Então, entre 13 de fevereiro, sexta-feira, e 16 de fevereiro, na segunda, será realizada a 4ª rodada da FA Cup da Copa da Inglaterra. Histórico geral, né? Chelsea e Hull já se enfrentaram na história do futebol 48 vezes. Lembrando que desde 1906, né, que os clubes se enfrentaram. Então, pouco, porque o Hull, muitos anos na 2ª divisão, o Chelsea não joga a 2ª divisão desde o ano de 1989, voltou campeão, né, na temporada 88-89, subiu para a 1ª divisão, então desde a temporada 89-90 o Chelsea é uma equipe da elite da 1ª divisão da Inglaterra e não desceu mais, disputando todas as edições da Premier League, disputada pela primeira vez na edição de 1992-93. Então, nesse histórico geral de 48 jogos entre o Chelsea e o Hull City, 34 vitórias do Chelsea, 10 empates e apenas 4 vitórias do Hull City. Detalhe, em jogos pela Copa da Inglaterra, 11 partidas, o Hull nunca venceu o Chelsea, apenas empatou. E o histórico na FA Cup é o seguinte: em 1909, as equipes se enfrentaram 2 vezes, nos dias 16 e 20 de janeiro de 1909. Primeiro jogo, no dia 16, empate em 1-1, na casa do Hull.
E em Stamford Bridge o Chelsea venceu por 1-0 num jogo válido pela primeira rodada da FA Cup. No ano de 1910, se enfrentaram e o Chelsea venceu o Hull por 2-1 no dia 15 de janeiro de 1910, em Stamford Bridge, diante de 34.700 pessoas, e o jogo válido pela primeira rodada, e em campo estava um trio de ataque histórico, estão os dois entre os 10 maiores artilheiros da história do Chelsea, o George Houston e o Jimmy Windridge. Tem história nele com os gigantes do Chelsea, tá no feed, que é só dar uma procurada no Instagram do Chelsea Fan BH, e fazer uma propaganda aqui no Spotify. Chelsea Fan BH no Spotify tem uma resenha que se chama Chelsea Goleadores Top 10, e tem lá do Frank Lampard até o George Houston, Jimmy Windridge, passa por todos eles, Didier Drogba, Peter Osgood. É uma resenha bem legal com os 10, o top 10 de artilheiros, está lá no Spotify, é Chelsea Fan BH, Spotify, Chelsea Goleadores é o top 10. Recomendo, galera, escutar, porque tem a resenha, tem um resumo da carreira de 10 grandes lendas, ídolos do Chelsea Football Club. No ano de 1966, Chelsea e Hull também se enfrentaram 2 vezes na Copa da Inglaterra, nos dias 26 e 30 de março. Empate na cidade de Hull por 2-2, em Stamford Bridge o Chelsea venceu por 3-1, jogo válido pela terceira rodada. Então, os times ficaram muitos anos sem se encontrar. Em 1982, outra vez, Tigers e Blues se enfrentaram 2 vezes na FA Cup, nos dias 18 e 21 de janeiro. Empate em Kingston Upon no 0-0, em Stamford Bridge, Chelsea 2-0, válido pela terceira rodada. Em 1992, apenas um jogo, no dia 4 de janeiro, e o Chelsea, fora de casa, venceu por 2-0, um jogo válido pela terceira rodada. 1999, terceira rodada, o Chelsea visitou o Hull City e aplicou uma goleada, uma super goleada. 6-1, Hull City 1, Chelsea 6, em 11 de dezembro de 1999. Os gols da partida foram marcados pelo uruguaio Gustavo Poyet, um hat-trick, 3 gols do Poyet, um gol do Chris Sutton, ex-parceiro do Alan Shearer e do Graham Lesaux no Blackburn Rovers, do Roberto Di Matteo e o jogador do Hull, Edwards, defensor, marcou um gol contra a favor do Chelsea. O gol do Hull City foi marcado pelo David Brown aos 38 minutos. Então, Hull City 1, Chelsea 6, terceira rodada, jogo na casa do Hull, em dia 11 de dezembro de 1999. O Chelsea, que goleou o Hull City, merece ser destacado. Tinha Ed De Goey, goleiraço holandês, no gol, Albert Ferrer, lateral espanhol, o defensor norueguês Rush, Frank Leboeuf, Chris Sutton, Harley, Deschamps, Di Matteo, Poyet, Wise e Zola. Em 2018, Chelsea e Hull se enfrentaram, o Chelsea campeão da FA Cup de 2018, Chelsea 4, Hull City 0, o jogo aconteceu em Stamford Bridge, diante de 39.591 pessoas, era a quinta rodada, era uma fase anterior a essa em que vão se enfrentar na temporada de 2025 ou 26. Gols do William, 2 vezes, do Pedro e do Giroud. Então o William marcou 2 gols, Pedro, espanhol, e Giroud, francês. O Chelsea, escalado pelo Antônio Conte, e também goleou o Hull em Stamford Bridge em 16 de fevereiro de 2018, foi escalado com Caballero, Cahill, Emerson Palmieri e Rudiger, o Zappa Costa, Ampadu, que hoje é jogador do Leeds United, Cesc Fábregas, treinador do clube Como da Itália, na Série A, Danny Drinkwater, Pedro, William e o Giroud.
Então, depois passaram-se 4 temporadas até que Chelsea e Hull City se encontraram em 25 de janeiro de 2022, nesse estádio MKM, na cidade de Kingston upon Hull, antes chamado de Keycombe Stadium, né? Keycombe Stadium. 24.109 pessoas assistiram aquela partida e o Chelsea venceu por 2-1 com gols de Batshuayi e Fikayo Tomori. Caballero, Tomori, Zuma e Aspilicueta, Marcos Alonso, Barclay, Hudson-Odoi e o Mateo Kovacic, Mason Mount, Pedro e Michy Batshuayi. O treinador era Frank Lampard, hoje no Coventry City. 3 substituições: Billy Gilmour, hoje no Napoli, entrou no lugar do Hudson-Odoi. O William, atualmente atleta do Grêmio Futebol Porto Alegrense, entrou na vaga do Mount, que está no Manchester United. E o Tariq Lamptey, que foi vendido do Chelsea para o Brighton e Hove Albion na época, entrou no lugar do Pedro, que depois o Chelsea se transferiu para Lazio e jogou no time da capital italiana por várias temporadas. Então, 11 jogos entre o Chelsea e o Hull City na Copa da Inglaterra. O Chelsea venceu 8, empatou 3. O Hull nunca eliminou o Chelsea do torneio de futebol mais antigo do mundo. As campanhas das equipes na atual temporada da Copa da Inglaterra, 25-26, cada equipe entrou em campo apenas uma vez, os dois estrearam na terceira fase. O Chelsea venceu fora de casa o Charlton Athletic por 5-1, né? Foi a estreia do treinador Liam Hosseini no dia 10 de janeiro, jogo vale pela terceira fase. O Hull City esteve em campo um dia depois, em 11 de janeiro, em casa, recebeu o Blackburn Rovers e avançou após empatar em 0-0 no tempo normal e nas penalidades vencer por 4-3. Então, quis o sorteio que Blues e Tigers se enfrentassem nessa quarta fase. Apenas um vai avançar nas oitavas de final e nós, torcedores Blues, esperamos que seja o Chelsea Football Club e não o Hull City Association Football Club. Vamos falar de destaques para essa partida. Liam Hosseini e Mamadou Sarr, né? Liam Hosseini, que foi jogador e treinador do Hull City, e o Mamadou Sarr, atleta senegalês, campeão mundial, campeão da Copa do Mundo pelo Chelsea. Sua reestreia pelos Blues, o Sarr, que já foi jogador do Hosseini no Estrasburgo. O Hosseini, ele foi jogador do Hull entre os anos de 2009 e 2015. Então, uma longevidade, né? Acumulou 161 partidas no time de Kingston upon Hull, os Tigers, marcou apenas um gol. O Hosseini era defensor, era lateral direito. Já como treinador da equipe do norte da Inglaterra, nas temporadas 2022, 2023 e do 23-24. Na temporada 2022-23, comandou o Hull City em 29 jogos e conseguiu apenas 8 vitórias. Não foi uma temporada completa. Já em 23-24, aí sim, todo um ciclo, temporada completa, 49 jogos, mas apenas 19 vitórias. O Hosseini, tanto no Hull City, no Derby e também no Estrasburgo, ele é um treinador que ele tem uma percentagem baixa de vitórias quando se faz a soma total de jogos em que ele comandou a equipe. A melhor média dele está sendo no Chelsea, só que o Chelsea está vencendo e não está agradando nas performances, né? Num conceito todo geral. Tanto que está sendo muito criticado por mídia e muito por torcedores. Porque a gente sabe que se jogando mal, você não consegue lá os objetivos, né? E o Chelsea está se deixando igualar, eu falo sempre, está se deixando igualar com equipes medianas a partir de certos momentos das partidas de futebol, né? O Hosseini, ele tem 10 jogos pelo Chelsea, 7 vitórias, então olha aí, 70
Não só 70, porque ele tem 2 derrotas para o Arsenal, né? 10 jogos, 7 vitórias, um empate com o Leeds, 2 derrotas para o Arsenal. Auxiliar no Brighton, auxiliar no Derby County e treinador profissional no Derby County, Hull City, Strasbourg e Chelsea. É o Liam Rossini, treinador dos Blues. Já o zagueirão Mamadou Sarr, senegalês, campeão da Copa Africana de Nações, era jogador do Rossini e seguiu as ordens do emergente treinador inglês quando estava na Ligue 1, na França, disputando até a Conference League, torneio em que o Chelsea é o atual campeão, né? Então, de atleta do Rossini no Estrasburgo, vai fazer sua reestreia pelo Chelsea nessa 4ª rodada da FA Cup contra a ex-equipe do atual treinador azul. O Sarr foi campeão do mundo pelo Chelsea, atuou alguns minutos no jogo contra o Esperance da Tunísia na competição dos Estados Unidos e é campeão da africano, né, com a seleção do Senegal. Teve seu empréstimo antecipado, né, teve seu empréstimo interrompido, né, e foi chamado de volta, foi encerrado 6 meses antes, ele que na próxima temporada de 26-27, ele já estaria no elenco azul de forma integral. Então, está agora em definitivo no elenco do Orgulho de Londres. O Liam Rossini deu entrevista coletiva e disse que o defensor estará em campo contra os Tigers. Desconversou sobre titularidade e disse também que o Marco Cucurella não vai jogar, que vai entrar um time, vai entrar com um time mesclado e que mas uma forte equipe capaz de eliminar o Hull City. Então, Liam Rossini, Mamadou Sarr, Chelsea Hull, 11 jogos, o 12º. O Liam Rossini deu a coletiva de imprensa. Vamos registrar aqui algumas palavras do treinador, né? Lembrando que é traduzido, né, com o crédito do Bob Vincent, do Football London, né? Tá aqui, ó. Todas as palavras de Liam Rossini sobre as lesões do Chelsea, a demissão de Thomas Frank e o regresso ao Hull. Foi um dia agitado, né? Aí a primeira pergunta, né, sobre notícias da equipe, como estão Marco Cucurella e Reece James. O Rossini disse: para a marca ainda é muito cedo para saber. Falaram que o Cucurella vai fazer uma ressonância magnética, né, para saber a gravidade das lesões, né? Ele falou: obviamente ele está definitivamente fora do jogo contra o Hull, coletiva do Rossini. Estamos a fazer exames e avaliações esperando que ele não fique muito tempo afastado. Reece treinou de forma modificada, ainda não está em plena forma. E vamos tomar uma decisão sobre ele amanhã. Mas é uma boa notícia que ele esteja de volta ao campo do treino. Estou achando que o Reece James não vai para o jogo. Em termos de mais algumas reflexões sobre o jogo, perguntou o Bob Vincent, né? Ontem à noite, falando do jogo contra o Leeds ainda, né? Será que foi um bom momento para rever o esforço tardio de Cole Palmer e tentar decifrar como isso aconteceu? Aí o Rossini respondeu: não foi só isso. Sim, uma visão equilibrada é 99% do jogo. Na minha opinião, em termos de posse de bola, em termos de defesa, em termos de jogadas ensaiadas, em termos de ameaça nas jogadas ensaiadas, em termos de energia, coragem, hábito, foi muito, muito bom. Apenas aqueles momentos de desatenção são os pontos que precisamos melhorar. O Rossini cobrou muitos jogadores no final da partida. Salve para o Pablo Tenório, direto de Recife. Sobre o jogo contra o Hull City, ó. Voltando a Hull, como se sente em relação a isso e também por estar de volta à FA Cup? Em primeiro lugar, para mim o Hull City é muito especial. O Rossini falando sobre sua ex-equipe. A minha avó era titular de bilhete da época. Olha aí, a avó do Rossini era season ticket do Hull City. Ela faleceu praticamente um ano depois de eu ter aceitado esse cargo. Olha só, ela viu o neto ser treinador
Acho que foi ela que me fez o sorteio. A minha mãe vai estar presente, vai estar com a família assistindo o jogo e torcendo pelo Rossênio. Minha família vai estar presente, provavelmente vou precisar de cerca de 20 bilhetes. É muita gente, muito convidado, hein, Rossênio? O clube significa muito para mim por muitas razões. Espero que possamos fazer um espetáculo muito bom. Vai ser incrível voltar. Aí o Bob Vincent perguntou: hoje assistimos à saída de um treinador da Premier League, Thomas Frank. O que pensa sobre isso? O Rossênio respondeu: em primeiro lugar, nunca é bom ver um colega treinador perder o emprego. Conheci o Thomas. Ele é um tipo fantástico e um treinador fantástico. Isso só mostra como esse trabalho pode ser difícil. Desejo tudo de bom para ele. Resposta protocolar, mas já deixou o seu protesto ali pela demissão do treinador, né? Como acha que sua experiência no Hull o moldou como jogador e também como treinador? Perguntou o Bob Vincent. Aí aspas para o Rossini. Sem o Hull, sem a experiência de ter estado lá como jogador e como treinador, eu não estaria aqui sentado. Foi o começo de tudo, né? Tenho muito a agradecer ao clube. Passei momentos incríveis lá, tanto como jogador como treinador. É muito bom ver que eles estão indo tão bem no campeonato. O Hull City é o 4º colocado na 2ª divisão. É um grande clube, ótimas pessoas, ótimos adeptos, uma ótima cidade. Vai ser emocionante para mim voltar. O Bob Vincent perguntou: essa é uma oportunidade para fazer mudanças radicais e dar descanso a alguns jogadores? O Rossini respondeu: não. É um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil. Quero ter um bom desempenho nesta competição. Não vejo diferença em relação a um jogo de Premier League ou da Liga dos Campeões. Vamos lá com uma equipe que acho que será boa o suficiente para ganhar o jogo. Falou o Rossini na coletiva. Quero levar esse jogo muito a sério. Vamos ter de fazer porque eles estão em uma boa fase. É verdade. Apesar de ser Championship, o Hull está na 4ª colocação, né? Está brigando aí pelo acesso para a Premier League. E o Chelsea não tem desempenhado legal nas partidas, né? Ainda mais com o Rossini anunciando que vai botar uma equipe bem modificada, aí já viram. Estão habituados a ganhar jogos nesse momento. Lembrando que em 11 partidas entre Chelsea e Hull City na FA Cup, o Chelsea venceu 8 e empatou 3, então nunca foi eliminado pelo Hull City. Tem havido muita rotação nas suas equipes. Quão difícil é tomar conexões sem qualquer consistência. Isso pode explicar o que aconteceu no 2º gol do Leeds ontem à noite? Olha aí. Acho que pode estar a analisar demais. Não importava quem estava no campo naquele momento, respondendo o Rossini. Devíamos ter lidado com aquela situação. Está a falar de incidentes isolados que nos custaram 2 pontos. Senti, como disse, que 99% daquela exibição foi muito boa. O primeiro tempo foi excelente, a melhor exibição do Chelsea sob o comando do Rossini. Em relação ao Fofana, ele teve problemas com lesões e quero garantir que ele não se lesione novamente. Ele é um jogador excelente. Eles vão sempre querer consistência na sua linha defensiva. Tenha certeza de que vamos chegar lá no final. Salve para o Aymar Campelo, que chegou aqui na resenha. Quanto tempo acha que vai demorar até que Wesley Fofana, né, possa jogar 2 jogos consecutivos? Respondeu o Rossini. Pela primeira vez em muito tempo, ele jogou consecutivamente no meio da semana até ao fim de semana. Isso é um sinal muito positivo. O objetivo de todos os jogadores é chegar a um ponto em que possam jogar todos os jogos. Esse é o objetivo e ainda não chegamos lá. Mas com a equipe médica com quem trabalho e a forma como trabalhamos, estou confiante de que podemos chegar lá. O Rossini está dando moral para os seus jogadores, né? Gostaria de perguntar sobre Mamadou Sarr. Foi a última pergunta da coletiva, né, feita pelo Bob Vincent do Futebol London. Leiam o Futebol London, é uma boa fonte de informação. Gostaria de perguntar sobre Mamadou Sarr. Ele é um jogador que conhece muito bem. Há alguma hipótese dele estar nesse jogo? Aí o Rossini, falei do Sarr agora há pouco, aí o Rossini estou confirmando as palavras, né, aspas, para o jovem e emergente treinador dos Blues. Sim, o Mamadou tem grandes hipóteses de começar o jogo. Eu acho que ele será um dos titulares na defesa. É muito difícil para um jogador mudar de um clube em janeiro.
Obviamente, o que é ótimo para o Mamadou é que ele já esteve aqui antes e também me conhece muito bem. O Sá, ele disputou a Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea e era treinado pelo Rocinho lá na França, né? Então, falou, ele me conhece muito bem, assim como as minhas expectativas e exigências em relação aos jogadores. Ele só está aqui há uma semana. Por isso, precisa de tempo para se adaptar. Mas agora acho que ele está num bom momento e com certeza entrará em campo em algum momento na sexta-feira. Eu acho que ele vai começar o jogo. Depois dessa coletiva do Rosselló, né, aí todas aquelas críticas, o Paul Merson, que hoje ele é analista da Sky Sports, ele é um ex-jogador do Arsenal, um grande do Arsenal, e é um torcedor do Chelsea desde a infância, né? E o Paul Merson disse algumas coisas sobre o Chelsea e bate muito com o que tem se falado também de nós torcedores do Chelsea aqui no Brasil, né? Aspas para o Paul Merson. O Chelsea não mudou desde que Enzo Maresca estava lá. Eles não conseguem manter um bom desempenho durante 90 minutos. Essa é a nossa grande crítica. O Chelsea tem vencido jogos, mas não tem desempenhado bem. Eles foram brilhantes no primeiro tempo, como os Harlem Globetrotters, traduzindo, né? Fazendo uma analogia aqui, falando que o Chelsea deu um espetáculo no primeiro tempo. Jogou muito bem em Stamford Bridge contra o Leeds. Palmer, o João Pedro, o André Santos, o Enzo, o movimento. Mas, de repente, eles não têm essa experiência, não conseguem se sustentar no segundo tempo. Falou o Paul Merson, né? Entre tudo isso, aí pinta as notícias, né? Saiu uma notícia de que o Chelsea vai atuar forte na próxima janela de transferência, que vai contratar zagueiro, meio campo, atacante, vão para todas as posições. Vai atacar aí a diretoria. Tomara que tragam jogadores que fujam do perfil, né? Para o Chelsea elevar de nível. O que deixa incrédulo, assim. É difícil de acreditar nessa gestão de Pole e companhia, né? É bem estranho. Então, olhei aí algumas notícias sobre o Cucurella, a crítica do Paul Merson, a coletiva do Liam Rosselló. Tem um jogador que atuou muito essa temporada pelo Hull City e ele tem história no Chelsea, que é o Casey Palmer, jogador da base. Hoje o Casey Palmer tem 29 anos, naturalizado jamaicano, sabe? Ele nasceu em Londres, se naturalizou jamaicano, defende a seleção da Jamaica. São 18 jogos na temporada, um gol, esse gol pela seleção, né, pelo país em que defende. Fez um jogo na FA Cup e 15 jogos pelo Hull City na temporada. Passou pelas categorias de base do Chelsea, nas faixas, né? Sub-16, sub-18, sub-21, sub-19, sub-23. O Casey Palmer foi atleta de Cobham, das categorias de base do Chelsea, entre os anos de 2006 e 2016. Atuou 2 temporadas nos Tigers, ele não tem nenhuma partida pelo time profissional dos Blues, atuou 2 temporadas no Hull City e em janeiro, nesse mês de janeiro, aproveitando a janela de meio de ano, se transferiu para o Luton Town, onde já fez 4 partidas. O Casey Palmer, jogador que começou sua história de jogador de futebol, de atleta de futebol, pelo Chelsea. O primeiro jogo entre o Chelsea e o Hull City aconteceu em 11 de setembro de 1905. O jogo aconteceu em Stamford Bridge e o resultado final foi uma goleada do Orgulho de Londres, dos Blues, por 5-1. Na época, Eton Blues. Era League Division 1 e o Chelsea venceu o Hull City por 5-1. A última partida, destacada aqui anteriormente, quando estávamos falando num histórico de confrontos entre as equipes pela Copa da Inglaterra, último jogo, última vez que se encontraram, mediram forças, 25 de janeiro de 2022, Hull City 1, Chelsea 2. Jogo Copa da Inglaterra. Títulos. O Chelsea tem 8 títulos da Copa da Inglaterra.
1970, primeiro super título contra o Leeds United. Depois, 27 anos se passaram até o Chelsea enfrentar o Middlesbrough naquela finalíssima em Wembley. No ano 2000, o Chelsea bateu o Aston Villa, depois teve 2007 contra o Arsenal, 2009 Everton, 2010 Portsmouth, 2012 Liverpool e 2018 Manchester United. Então, 8 títulos, 70, 97, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018. O Hull City não tem título da FA Cup, Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo. Mas já teve o gostinho, sabe qual é a sensação de estar em uma final. Na temporada 2013-2014, os Tigers chegaram à finalíssima e duelaram contra o Arsenal em 17 de maio de 2014 e foram derrotados por 3-2 e os Gunners ergueram a taça da FA Cup. O Hull tem 4 títulos como campeão da Liga de Terceira Divisão nos anos de 1933, 1949, 1966 e 2021. Portanto, 5 títulos do Hull City na história, o Chelsea com 8 títulos da Copa da Inglaterra. O Hull City tem uma finalíssima em 2014 e acabou derrotado. É Chelsea, é Hull City Chelsea, MKM Stadium, Kingston upon Hull, no norte da Inglaterra. A arbitragem para este duelo já está definida, será de Farai Hallam, um árbitro inglês que já apitou 19 jogos nessa temporada, uma partida de FA Cup, 2 de Premier League, 14 de Championship, então ele é o árbitro do segundo nível na hierarquia do futebol inglês, e um jogo da 4ª divisão da League Division 2. Seu último jogo foi Crystal Palace 2, Burnley 3, no dia 11 de fevereiro, jogo da Premier League. Também apitou Manchester City 2, Wolverhampton 0, no dia 24 de janeiro, um jogo válido pela Premier League, e foi o árbitro de Liverpool 4, Barnsley 1, na Copa da Liga Inglesa em 12 de janeiro. Farai Hallam, árbitro inglês, 100 jogos do Chelsea em seu currículo. Então, caminhando aí para o final de resenha, fica aqui uma dica rápida, uma dica cultural. É a banda de indie rock, né, do Britpop, The House Martins, com seu super hit Build. House Martin é uma banda que esteve em atividade durante muitos anos, formada em Kingston upon Hull, no ano de 1983, esteve em atividade até o ano de 1988. Seus ex-integrantes, Paul Heaton, Stan Cullimore, Norman Cook, David Hemingway, Ted Kay, Chris Lang e Hugh McDonald. Tem um super hit mundial que toca nas rádios até hoje. Recomendo os hits Build e Caravan of Love. Ouçam Build, da banda The House Martins, banda de indie rock formada em Kingston upon Hull, norte da Inglaterra, no ano de 1983. Caminhando, final da resenha. O jogo é Hull City versus Chelsea, 13 de fevereiro de 2026, 16 horas 45 minutos, horário de Brasília, 19 horas e 45 pelo horário do Reino Unido, transmissão da ESPN, do Grupo Disney, jogo válido pela 4ª rodada da Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo. Quero agradecer aqui ao Aymar Campelo, Pablo Tenório, o Arsênio Gomes, lá de Angola, atualmente morando em Portugal, o Leonardo Nunes, a Cissa, o Ryan, o Joe,
toda essa galera que apareceu na resenha aqui. Professor Fausto Borges de Ribeiro do Pombal, na Bahia. O Josh Ai, o Rafael, o Alessandro ZL, o Paulo, o Fred Bruschi. Salve, salve pra galera toda. O Cris Silva, meu xará, lá de Cabreúva, interior de São Paulo, próximo de Jundiaí. O Ezequiel Alves, lá perto de Sobral, interior do Ceará. Wanderson Santos e o Micael Blue. Valeu demais, mais uma resenha registrada, Copa da Inglaterra, é Chelsea Hull. Vamos torcer. O Rossênio disse que vai fazer o time bem mesclado. Não é nenhuma novidade. O Chelsea muda a escalação em toda a partida. É jogo de Copa da Inglaterra. O Hull é o quarto colocado, está na disputa por uma vaga na Premier League na próxima temporada. Se o Rossínio errar na escalação, o Chelsea corre um sério risco de ficar até fora, precocemente, da Copa da Inglaterra. Competição em que o Chelsea sempre leva muito a sério. Não por isso, tem várias finais e 8 títulos. Quero reforçar o pedido de apoio nas redes sociais, né? Chelsea Fan BH está no Instagram, no Twitter, né? No X, no Facebook, Threads e Blue Sky. Tem o Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, mais de 500 vídeos, com várias das playlists de pré-jogo, pós-jogo, treinadores blues, lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, história de torcedor, pílulas blues. É muita história. São mais de 500, já passou de 500 vídeos. Dá para ficar um bom tempo assistindo algumas das boas resenhas atemporais que temos lá no Chelsea Fan BH 1905. E tudo também, muita coisa registrada em Chelsea Fan BH, em áudio, streaming de áudio, no Spotify e Amazon Music. Então é isso. Chelsea e Hull City Chelsea, FA Cup 2025-26, quarta rodada. Hull City Chelsea. MKM Stadium, Kingston upon Hull, norte da Inglaterra. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!